Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química. E na aula de hoje nós vamos ainda estar discutindo questões sobre equilíbrio químico, só que agora envolvendo os íons H+, e OH-. Então vamos falar um pouco agora sobre equilíbrio iônico, né? Equilíbrio químico aplicado em reações que envolvem íons, formação de íons. No caso de hoje, vamos falar desses dois íons principais, H+ e OH-. Acho que para quem tem uma boa lembrança aí do curso da química que você foi desenvolvendo ao longo dos anos, deve lembrar que essas espécies são bem importantes para outras áreas da química também, o H+ e o OH-. Então bora lá. A aula de hoje eu separei para vocês para falar sobre uma escala, né, uma grandeza extremamente importante na química, que é o pH. Coloquei aqui pH e pOH, porque o pOH a gente não ouve falar tanto, mas vocês vão ver que são conceitos que estão atrelados, né, que são complementares um do outro, ok? Então vamos lá falar. Primeiro, para quem lembra ou para quem não lembra, existe uma escala na química que é chamada escala de pH. Para que serve essa escala? Essa escala, a escala de pH, serve para caracterizar uma substância como ácida ou básica, como tendo um caráter ácido ou básico. Lembra que existem basicamente duas formas principais de você caracterizar uma substância em ácida ou básica. A primeira é utilizando o que a gente chama de um indicador ácido-base, que é uma substância que muda de cor dependendo do meio, do pH do meio, né? Do meio que ela entra em contato. Então, em contato com ácidos, ela fica com uma determinada cor, em contato com bases, esse indicador fica com outra cor, e aí você observa a diferença na coloração e consegue caracterizar a substância em ácido ou básico. Temos como exemplo a fenolftaleína, né, que é um indicador muito utilizado, o repolho roxo, que é um indicador natural, né, que pode ser utilizado também, fica vermelho, avermelhado em meios ácidos e verde ou às vezes azul em meios básicos, ok? Então essa é a primeira forma de você caracterizar uma substância em ácido ou básica, que na verdade também depende dessa escala. A segunda forma de você caracterizar é medindo o pH daquele meio. Então, para isso, você utiliza um equipamento chamado pHmetro, que você vai medir, ele tem um leitorzinho digital, você vai colocar uma ampola lá, um eletrodo dentro do seu meio ali, do seu sistema, que você quer determinar o caráter, e vai ver qual vai ser o pH daquele meio. Essa escala de pH, ela varia de 0 até 14. E se o pH do meio for menor que 7, de 0 a 7, quer dizer que aquele meio é um meio ácido, com caráter ácido. Se o pH for maior que 7, entre 7 e 14, o meio é básico. E se o pH for exatamente 7, estiver no meio termo, o pH, né, o caráter da substância é considerado neutro. Ok, gente? Então, essa é a segunda forma de caracterizar uma substância em um meio, né, em ácido, ou básico, ou neutro. Medindo o pH. pH menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico, igual a 7 é neutro. Tudo bem, gente? Então, para isso serve a escala de pH, uma escala de determinação de caráter ácido-base de um determinado sistema, de uma determinada substância. Lembrando aí, o que é ácido? Ácido é toda substância que libera H+ em água pela teoria de Arrhenius, né? Uma das teorias mais utilizadas aí no ensino médio. Então, ácido é toda substância que libera H+ em água, base é toda substância que libera OH- em água, ok? Portanto, pH, que é a escala que determina o caráter ácido-base, ela com certeza está vinculada com a quantidade de H+ e OH- no meio. Quanto mais H+ estiver no meio, quer dizer que mais ácido é aquele meio, mais H+ foi liberado, foi criado naquele meio. E quanto mais OH-, mais básico é aquele meio. Então veja que o pH e a quantidade de H+ e OH- estão vinculados, estão diretamente ligados um com o outro, já que as duas coisas indicam o caráter ácido ou básico que existe dentro daquele meio, daquele sistema. Como que eles estão ligados? Então agora a gente vai aprender a calcular o pH, beleza? Normalmente as pessoas, né, os alunos que talvez estejam assistindo essa videoaula de pH e pOH, já aprenderam isso que eu falei anteriormente. Já aprenderam que o pH serve para caracterizar ácidos e bases, que pH menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico, igual a 7 é neutro, mas não aprenderam ainda a calcular de fato o pH. Então é isso que a gente vai começar a aprender a fazer aqui. Então como que calcula o pH? Qual que é a fórmula? pH
é igual a, olha aí, a matemática se atrelando aqui. pH é menos o log da concentração de H+. Então, menos o log da concentração molar, né? Lembra que esses colchetes indicam concentração de H+. Então, professor, vou ter que aplicar log para calcular pH? Vai, meu querido, vai. Só que vocês vão ver que existem alguns macetes, alguns números que sempre aparecem em química, que talvez facilite essa má impressão que você esteja tendo nesse momento sobre a aplicação desse log. Eu vou fazer no final dessa aula um exemplo com vocês aplicando essa fórmula para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Mas sim, a gente vai ter que usar log. Se você não sabe log, você tenta dar uma lembrada de como que a gente aplica log na matemática, porque a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Então, pH é menos o log de H+. Aliás, sempre que vocês verem na química P de alguma coisa, vai ser o menos o log de alguma coisa. A gente vai ver pKa, que é menos o log de Ka, concentração de ionização do ácido, como a gente vai, como está em outra videoaula. pKb, menos o log de constante de ionização do Kb, né? Que é a constante da base, como eu falo na videoaula de constantes de ionização de ácidos e bases. pOH é menos o log da concentração de OH. Então, sempre que tiver esse P, é menos o log daquela coisa. Então, pH é menos o log de H+, e também existe o pOH. Como é calculado o pOH? Menos o log de OH-. E o pH e o pOH, como eu disse, eles são complementares. Então, se você somar o pH com o pOH, sempre vai dar igual a 14 a 25 graus Celsius, que é a escala, certo? Então, o pOH é o que complementa o pH. Se o pH de uma substância do meio é 3, quer dizer que o pOH é 11. É o que falta para dar 14 a 25 graus Celsius, porque a soma desses dois dá igual a 14. Ok, gente? Vou inclusive mostrar o porquê que isso sempre acontece a 25 graus. Então tá aqui pH e pOH, para que ele serve, como ele é calculado, já vamos fazer um exemplo. Dentro desse estudo, né, de pH e pOH, de onde que surgiram essas fórmulas, né, essas questões, a gente tem que falar sobre uma coisa que é da onde vem, afinal de contas, tudo isso, que é sobre o equilíbrio iônico da água. Então a água, ela sofre um processo que a gente chama de autoionização. A água sozinha, ela consegue se converter em um equilíbrio químico em H+ e OH-, certo? Nós também acredito que vocês já aprenderam reações de neutralização, né? Que é ácido mais base gerando sal e água. Quando um ácido se encontra com uma base, o H do ácido, o H+ gerado pelo ácido, sempre se encontra com o OH- gerado pela base, originando H2O, certo? Que seria como se esse equilíbrio fosse deslocado para aquele lado, beleza? Para o lado da esquerda, ok? Eu encontro esses dois e formo a água. Então aqui é um processo que a água faz, que é de autoionização. A água, no meio qualquer, ela se autoioniza, virando H+ e OH-, e esse processo existe um equilíbrio químico. Bom, se esse processo é uma reação reversível e alcança um equilíbrio químico, eu consigo calcular a constante de equilíbrio dessa reação. Então foi o que eu fiz aqui. Qual que vai ser a constante de equilíbrio dessa reação? Lembra? Concentrações de produto sobre concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu coeficiente. Essa concentração, estou falando em termos da concentração, então entram apenas substâncias aquosas e gasosas. Então vai ficar produto H+ elevado a 1, que é o coeficiente dele, vezes OH- elevado a 1, que é o coeficiente dele, dividido pelo reagente, que seria água líquida, que eu não preciso colocar. Tudo bem? Então a constante de equilíbrio dessa reação, K, é concentração de H+ vezes concentração de OH-. Por que eu coloquei esse W aqui? Lembra que a gente mudava, né? Esse cantinho aí, Kc quando era concentração, Kp quando era pressão. Agora existe o Kw. Esse W é de water, certo? Esse W é de água, certo? Que representa a constante de ionização da autoionização da água, deste equilíbrio iônico da água. Como a água, eu coloco água lá, esse valor sempre vai ser igual, concorda? A água, a quantidade de H+ e de OH- que vai liberar é sempre igual. Não importa se eu coloquei 1 ml ou 100 ml ou 1 litro de água, a quantidade de H+ e de OH- sempre vai ser uma igual a outra, né? Sempre vai, porque cada água gera um H+ e um OH-. E, portanto, essa constante de equilíbrio sempre tem um valor constante em uma determinada temperatura
como as outras constantes de equilíbrio também tinham, né? Só variavam o valor dela com a temperatura. E a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, este kW sempre vale 10 a menos 14. Então o valor disso é sempre 10 elevado a menos 14. Daí que vem o pH ir até 14 a 25 graus Celsius, como eu já vou comentar com vocês. Então, imagina que eu coloquei água. A água apenas, como que rola, né? Eu coloquei aqui em meio neutro, porque a água é um meio neutro, pH é igual a 7, mas eu não entendi o porquê que a água tem pH igual a 7, é um meio neutro. Na água, o que acontece? Se só tiver água no seu meio, cada uma água libera um H+, e um OH-. Portanto, a quantidade de H+ e OH- presentes no meio que só tem água é igual. Em água destilada, tá, gente? Não estou falando de uma água que você pega da torneira que está cheia de sais minerais. E aí, né, pode deslocar o caráter mais ácido ou mais baixo, dependendo dos sais que tem naquela água. Eu estou falando de só água destilada, água pura, ok? Então, em um recipiente contendo apenas água, a quantidade de H+ e OH- é igual. Então, 10 a menos 14 vai ser igual a multiplicação de dois números iguais. Portanto, o H+ tem que ser 10 a menos 7. Né? Porque vai ficar 10 a menos 7 vezes o H- que é igual a 10 a menos 7, porque as quantidades são iguais, então as concentrações são iguais, que vai dar 10 a menos 14. Então, em meio neutro, em água, por exemplo, a quantidade de H+ e OH- é igual. Portanto, o H+ ou o OH-, né, já que são iguais, valem 10 a menos 7. Se eu for calcular o pH disso, pH de uma concentração elevada a 10 a menos 7 vai ficar menos log de 10 a menos 7, que vai dar 7. Já eu mostro como faz essa conta para vocês lembrarem, tá bom? E aí o pH vai dar igual a 7, o que mostra que o pH é igual a 7 é neutro, e ser neutro quer dizer que a quantidade de H+ e OH- é igual. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Então isso está diretamente relacionado com a questão do pH e do pOH no meio. Óbvio que quando você adiciona um ácido ou uma base no seu meio, aí a quantidade de H+ vai aumentar, ou a quantidade de OH- vai aumentar. E quando uma aumenta, a outra diminui. Se eu aumento a quantidade de H+, eu vou deslocar essa reação para cá, eu vou diminuir o OH-. Tudo bem? Se eu aumento o OH-, eu vou acabar diminuindo o H+. Então, quando eu aumento um, vai diminuir a outra, o que vai acabar deslocando um caráter do sistema para mais ácido ou mais básico. Gente, então tudo isso está totalmente relacionado. Inclusive, esta fórmula aqui surge dessa, certo? Se eu aplicar o log aqui, dos dois lados, sabendo que isso é 10 a menos 14, isso vai ficar menos log de 10 a menos 14, que é 14, vai ficar igual a menos log de H+, que é o pH, mais, porque lembra da propriedade de log, multiplicação vira soma, menos log de OH-, que é o pOH. Então, só comentando com vocês sobre a origem dessa fórmula, que vem do equilíbrio iônico da água, dessa constante de equilíbrio com base na autoionização. Professor, como exercícios vão me aplicar isso? Vou mostrar a aplicação disso. Então é o seguinte, gente, ou ele pode perguntar para você caracterizar o meio, né, sendo ácido básico, ou, né, na verdade, você pode precisar para isso calcular o pH ou pOH, ou as duas coisas naquele meio, a partir das concentrações de H+ e OH-. Então vou mostrar um exemplo de uma aplicação desse tipo para a gente mostrar o cálculo do pH e o pOH e caracterizar o meio como sendo ácido, básico ou neutro, para a gente encerrar este primeiro tópico sobre essa escala. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui em um exemplo, um exercício de aplicação que eu preparei para vocês. Bora lá! Bom, gente, então saca só o exemplo que eu trouxe para vocês para a gente fazer os cálculos de pH e pOH. Coloquei, ó, considere uma solução que possua concentração de H+ igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá? Coloquei aí a unidade dividida de concentração molar, que é mol por litro, no meio. Calcule o pH, o pOH e determine o caráter dessa solução. Então vamos por partes. Primeiro, calcular o pH. pH é igual a menos o log da concentração de H+. Vou mostrar para vocês a aplicação. Então pH é igual a menos o log da concentração de H+, que é 1 vezes 10 a menos 4 ou apenas 10 a menos 4.
Aqui eu posso fazer uma propriedade de log, que é qual? Posso passar o expoente aqui do logaritmando para frente, multiplicando o log. Então vai ficar pH, então é bom você dar uma lembrada em propriedades de logaritmo, porque isso é importante, tá? Isso cabe muito aqui. O menos 4 vai passar lá para frente, aí vai ficar menos 4. Menos com menos mais, então vai ficar 4 vezes log de 10. E o log de 10 é 1, certo? Por quê? Quando o log eu não mostro a base do logaritmo, isso quer dizer que é base 10. Então seria 10 elevado a que valor que é 10, né? O log é o valor do expoente que faz a base virar o logaritmando, beleza? Então é o valor, a base aqui é 10, quando eu não escrevo nada, né? A base é 10, ok? A base de todo log aqui que a gente viu, pH, pOH, a base é padrão, é 10. Então é o valor que o expoente que faz 10 vira 10. 10 elevado a quanto é 10? 10 elevado a 1. Então o log de 10 vale 1. E aí o pH vai ficar 4 vezes 1, que é 4. Fechou? Se o pH é 4, o pOH é o que falta para dar 14 sempre. Lembra? Porque a soma de pH com pOH tem que dar 14. Então, se o pH é 4, o pOH é 10, que é o que falta para dar 14. E o caráter? Aí você olha pelo pH, mais fácil. pH é 4, menor que 7, portanto, o caráter é ácido dessa solução. Tranquilo, né, gente? Foi tranquilo. Seguinte, uma dica para vocês. Em geral, sempre aparece isso aqui, ó. 10 elevado a menos 4, 10 a menos 10, 10 a menos 12, 10 a menos 5. Sempre que a concentração de H+ for 10 elevado a menos alguma coisa, o valor do pH vai ser esse expoente, essa alguma coisa, né? O pessoal fala que sempre que o valor da concentração for 10 elevado a menos x, o valor do pH vai ser x. Por exemplo, 10 a menos 4, pH é 4. Se a concentração de H+ é 10 a menos 8, pH é 8. Se a concentração for 10 a menos 10, pH é 10. Tudo bem? Isso vai facilitar, agilizar a vida de vocês, porque sempre esses passos que vão acontecer, e olha só, o valor do expoente vai cair aqui para frente positivo e se tornar o valor do pH. Mesma coisa vale se fosse a concentração de OH- para você calcular o OH. Se a concentração de OH- é 10 a menos 5, o pOH é 5. E aí o pH seria 9, que é o que falta para dar 14. Você sempre faz essa jogada. Agora, se o seu pH for, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 4, aí isso já não cabe, porque não é simplesmente 10 a menos 4, aí não vai ser igual a 4. Aí você tem que aplicar, tem que fazer a conta, aplicar as propriedades do log para achar o valor do pH. Qualquer coisa mais para frente, se vocês precisarem, vocês podem perguntar aí, pedir nos comentários que eu posso resolver um exercício desse tipo e colocar aí para vocês. Tá bom, gente? Então aqui é uma aplicação do cálculo de pH e pOH. Então, resumindo aqui a ideia, ó. Ácido. Quando que a substância tem caráter ácido? Quando a concentração de H+ no meio for maior que a de OH-. Quanto maior a quantidade de H+, mais ácido é, mais forte é aquele meio ácido, ok? É um ácido mais forte, quanto maior a quantidade de H+. Consequentemente, quanto menor a quantidade, quanto menor o valor do pH, porque H+ e pH são inversamente proporcionais. Quanto maior um, menor o outro, né? Quanto mais H+, mais ácido é. E quanto menor o pH, mais ácido é. Tudo bem? Então, quanto maior a quantidade de H+, quer dizer que menor vai ser o pH e mais forte vai ser o ácido. Ácidos são substâncias que têm pH menor que 7, ok? Portanto, o pOH maior do que 7. Beleza? Como nesse caso aqui, ó. pH menor que 7 e o pH, consequentemente, vai ser maior do que 7. Então, estamos avaliando tanto pelo pH quanto pelo pH. E a concentração do H+ tem que ser maior do que 10 a menos 7 mol por litro. Tem que ser superior a esse valor, que aí vai dar um pH menor que 7, né? E aí tudo vai se linkando aqui. E as bases? Bases, a concentração de OH- é maior que H+. Quanto maior a concentração de H-, menor o valor do pOH. Maior o pH, né? Menor o valor do pOH, mais forte a base. Quanto maior o valor do pH. Bases têm pH maior do que 7, portanto pOH menor do que 7. E a concentração da base, sempre a concentração do OH- tem que ser, vai ser maior do que 10 a menos 7. Tudo bem, gente? Então, um resumo de algumas ideias para vocês.
Bom, acredito que é isso. Muita gente já me perguntou aí o que significa pH, o que significa pOH, porque essa sigla, né? pH significa potencial hidrogênio iônico. O que é hidrogênio iônico? Hidrogênio na forma de íon, H+, né? Então, pH, potencial hidrogênio iônico, está ligado ao potencial, a quantidade de H+ que tem no meio. E pOH é potencial hidroxiônico. Então, o potencial hidroxiônico, hidroxi, né? De hidróxido, hidroxila na forma de íon, que é o OH-. Então, potencial hidroxiônico, pOH, se refere à quantidade de OH que tem no meio, como a gente aprendeu aqui. Bom, gente, acredito que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Temos uma boa passada aí em o que é pH e pOH, para que eles servem e como que são feitos seus cálculos, né? E da onde que vem esses cálculos, que era da constante da reação de autoionização da água. Tudo bem? E aqui o resumo aí de determinação de caráter ácido ou básico, dependendo do valor da concentração de H+, de OH- ou do pH ou do pOH. Valeu? Qualquer dúvida, gente, pode deixar nos comentários. Um beijão para vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!